Em um ou outro ponto, nós seremos acometidas pelos sentimentos, pelos pensamentos. Eles vão passar pela nossa cabeça e ou nós refutamos ou nós teremos limitações. O cargo, ele não traz a presença, ele traz um nome. A presença você precisa construir. O espaço já foi conquistado. Ele só precisa ser legitimado através da presença. Todo ser humano tem a latência dentro de si para ser uma marca muito forte. Mas a verdade é que os valores são praticados e viram cultura, e a cultura come a estratégia no café da manhã. Se você entender a sua marca pessoal, tem a ver com entender quem é você, a experiência que você gera e os resultados que você tem na sua vida. É o efeito Instagram. A gente está cheio de pessoas que conhecem de saúde, política, economia, impressionante. E um monte de gente seguindo essas pessoas, né? Quando eu falo aquilo que eu não penso ou não sinto, eu tô desconectada de mim, eu tô agindo no automático. Olá, líderes! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Oratória Executiva. E hoje, um especial do mês da mulher. Eu sou Cecília Lima, esse é meu podcast e aqui você encontra quinzenalmente assuntos que vão te ajudar a ganhar autoconfiança, clareza e intencionalidade para se comunicar, influenciar e liderar em qualquer ambiente. Para a gente começar, eu vou contar para você uma história. Uma vez, eu acompanhei uma profissional linda, maravilhosa, competente, articulada, que fazia parte da área comercial de uma empresa que era dela e vendia muito bem. Tinha relacionamentos, uma pessoa extremamente querida. Só que em alguns ambientes, essa mulher não conseguia falar, não conseguia se colocar com a propriedade que ela tinha. Ela chegava até a tomar medicação para conseguir falar em público. Observando o caso dessa mulher, eu percebi que algo acontecia na mente dela que a deixava muito confusa. De um lado, as provas de que aquela mulher, ela sabia a competência que ela tinha. Só que do outro lado da mente, uma voz que dizia: não, você não pode. Não, isso não é para você. Então essa segunda voz questionava aquela mulher que no fundo ela sabia que era. E essa é uma questão que não acontece somente com essa minha cliente e que muitas pessoas dão um nome de síndrome da impostora. E hoje eu trouxe aqui para a gente conversar sobre isso a psicóloga Annelis Gonçalves. A Anne é uma executiva de recursos humanos. Você deve lidar com isso o tempo inteiro, com as pessoas que você conhece. Seja bem-vinda aqui para a gente falar desse tema. Muito obrigada, Cecília. Muito importante a gente lembrar que essa síndrome, que na verdade tem esse nome de síndrome, mas não está classificado dentro do CID como uma doença, é um evento, né, que acontece com as pessoas de alto desempenho, isso é importante a gente dizer, mas também acomete homens. Homens também podem sofrer de síndrome do impostor. Eu nunca tinha ouvido no masculino. Também. Então, quando a gente pensa, a gente logo pensa em mulher, por quê? Porque temos menor representatividade dentro do ambiente corporativo, estamos mais presentes em posições de emprego que tem uma avaliação relacionada a provas objetivas como concursos públicos, tem todo um viés por trás, mas os homens também têm suas questões de educação, ambiente familiar, temperamento, personalidade, que são elementos que podem influenciar na forma como nós nos vemos, na forma como nós lidamos com desafios, com apresentações, com metas dentro de um ambiente corporativo, ou mesmo a vida como um todo, né? Quando a gente fala de performance, a gente está falando de como o mundo é baseado hoje. Nós precisamos de alto desempenho para
merecer as coisas num mundo extremamente consumista, que valoriza tanto a imagem. Então, tá tudo relacionado no final das contas. O que é, Anne, especificamente a síndrome da impostora? Que não é uma síndrome, é um nome, né? Eu acho que você deixou bem claro. Mas o que é essa questão? É a autoavaliação de insuficiência ou incapacidade de mulheres a respeito de si, ou de um indivíduo a respeito de si, mesmo com alto desempenho. Então, mesmo com evidências claras, né? Mesmo com evidências claras. Então, é importante dizer que não é um sentimento de insegurança genérico. Nós não estamos falando disso. Estamos falando de pessoas que têm um desempenho alto e sentem que não foi suficiente, ou que elas não são capazes, ou colocam em dúvida o êxito de este ou aquele feito dentro de um ambiente, né? E a gente pode pensar nisso como algo da pessoa mesmo. Eu não me sinto segura, tem a ver com a minha personalidade. Mas se nós formos falar de uma forma mais profunda a respeito disso, nós não podemos ignorar o ambiente e a nossa cultura. Então, quando a gente pensa em ambiente, estamos falando de maior propensão em ambientes onde o desempenho é valorizado, exigido, né? Exigido, onde a pessoa sabe que ela está sendo testada, ela sempre está sendo avaliada, e onde também não há tanta representatividade. Então, no caso da mulher, ela olha para o lado e ela não vê tantos modelos femininos nos quais ela possa se basear ou a quem ela possa dar a mão. Quando a gente pensa em cultura, nós estamos falando de treino. Se você retomar a sua infância, se as mulheres que estão nos ouvindo retomarem a infância, mais raramente vamos ouvir mulheres dizendo que foram expostas a situações relacionadas a desempenho, exceto aquelas que fizeram algum esporte. Sim. Mas as minhas recordações são com bonecas, brinquedos de cozinha, e eu realmente amava isso, não tem nada de errado. Sim. A questão é, eu não fui treinada para este ambiente. Então, é claro que traz um estranhamento. Sim. Outro dia eu tava vendo um post no Instagram, que era uma menininha falando, assim, uma montagem ali que fizeram a menininha, falando por que não me consideram, não consideram que eu faça... Porque a minha família não me visualiza como presidente de um país? Porque a minha família não me visualiza como dona de uma empresa? Isso fica mais para os meninos do que para as meninas. Exato. E é sobre essa cultura. E eu acredito que mudanças vêm acontecendo, né? Mudanças vêm acontecendo. Mulheres se posicionaram, né? Quando eu me recordo na minha infância... A minha mãe trabalhou na área da educação. A minha mãe fez 3 faculdades. E ela foi designada para curso de corte e costura pelo meu avô. Ela era a filha mais velha e ela decidiu estudar. Foi fazer 3 faculdades. Ela foi designada para corte e costura e ela não quis isso? Ela não quis. Ela fez pedagogia... estudos sociais, que existia antigamente, geografia. Ela fez, uma das faculdades foi em Barretos, imagina que ela viajava todo final de semana. E ela... Isso, né? Há muitos anos atrás. Anos. E eu ia para a faculdade junto, inclusive a minha mãe passou em concurso público na prefeitura de Campinas. Você já tinha... Para uma das faculdades, sim. Olha, que interessante. Eu já era nascida, então imagine... que ela passou em concursos públicos, fez faculdade, tendo filhos, cuidando da casa. Ela lutou muito para chegar onde ela chegou. Foi diretora de escola, foi uma líder. Sim. Então, mas é muito disruptivo, é diferente de nós termos apoio das pessoas que são referência para nós, que são autoridade na nossa vida. Quem são as autoridades? São os professores, são os pais. São essas figuras que validam ou não o que a gente está pensando e sonhando.
imagine que essa mulher teve que lutar contra o que não era validado. Para mim foi diferente, porque eu fui avançando e os meus pais foram me admirando ao passo. E você que tinha eu fui sua mãe avançando. Exato, como modelo. Ela não. Né? Ela tinha uma mãe que era do lar. Uhum. Uma executiva do lar, sem dúvida nenhuma. Teve padaria e tudo mais. Mas não era um modelo de uma mulher que ia para o mercado de trabalho, que quebrou padrões. Sim. E você com esse modelo, e a gente estava conversando aqui, você quer compartilhar a história que você estava falando da empresa? Da empresa. Estava conversando com a Cecília e contando para ela de uma situação que nós tivemos na empresa. Nós tínhamos uma executiva trazendo uma palavra para o corpo de executivos e eu tive vontade de fazer uma pergunta. Mas imediatamente me critiquei e disse, não, você não vai fazer essa pergunta. Olha quantas pessoas tem aqui, que bobagem. Vai parecer que você está querendo aparecer. Veio isso na minha cabeça. Passaram-se alguns segundos e um homem se levantou e fez exatamente a mesma pergunta. E não foi ridículo, né? Eu realmente achei que, não lembro mais qual era a pergunta, mas era algo válido. Então, é algo que eu não tenho isso com frequência, não tenho esses sentimentos com frequência, mas o que eu estava dizendo para a Cecília é que em um ou outro ponto nós seremos acometidas pelos sentimentos, pelos pensamentos. Eles vão passar pela nossa cabeça e ou nós refutamos ou nós teremos limitações. Não deixaremos de ter a performance, não deixaremos de entregar, mas teremos menos exposição. E menos exposição, via de regra, significa menos oportunidades. E se você pudesse viver aquele dia novamente, Anne, eu não vou nem perguntar o que você faria diferente, porque é meio óbvio. Uhum. O que você pensaria diferente? Porque o pensamento antecede a fala. Sim. Então, para você chegar naquele ponto, eu não vou falar, certamente pensamentos vieram. O que você pensaria diferente? Eu acredito que aí é um pulo do gato, porque o que eu percebo? Essa questão que você trouxe acomete muita mulher. Uhum. Muita mulher. Muita. Eu tive aqui uma amiga minha, Elisandra, a gente gravou um podcast sobre exatamente isso, o silêncio. Quando você silencia, aquele espaço é seu, mas você não ocupa e silencia. Então, isso acomete muitas mulheres. E aí eu percebo na minha prática mais mulheres do que homens. Sim. Eu acho que tem dois pensamentos que podem ser, inclusive, uma chave, né, para outras situações. Que você mudaria. Eu gosto muito de pensar assim, o que de pior pode acontecer. Muito bom. Eu aprendi isso com um advogado, num curso que eu fiz há muitos anos atrás na Adigo, ali no Mosteiro de São Bento, em Vinhedo. E nunca mais eu esqueci essa frase, o que de pior pode acontecer. E outro pensamento seria, eu gosto tanto de ouvir as pessoas, e nós crescemos tanto quando ouvimos o outro. Por que não eu falar? Por que não a minha visão? Né? A minha contribuição, uma pergunta que traga uma perspectiva diferente para a fala dessa executiva, né? Acho que esses são dois pensamentos que são válidos para a próxima oportunidade que virá. Sim, e é muito de ocupar o espaço, né? Uhum. Porque vamos imaginar que você falasse, ali aquele é o seu espaço, você falou. E realmente, talvez a pergunta não tenha sido assim tão relevante. E aí, respondendo a primeira pergunta do seu pensamento, o que pode acontecer de pior? Ela dá uma resposta curta e para o próximo assunto. Ponto. Exatamente. Exatamente. E o espaço já foi conquistado. Ele só precisa ser legitimado através da presença, de uma presença atuante e não tímida. Não precisa ser sempre, porque todo excesso revela uma falta. Exato. Né? Não precisa ser para aparecer, né? Não precisa ser uma coisa forçada, mas quando flui, é simplesmente deixar fluir, né?
e não ficar segurando isso. E eu acho interessante o que você trouxe, Anne, porque essa questão dessa síndrome, ela comete mulheres competentes. Isso. Né? Então, eu sempre falo para as pessoas, existe o cargo e existe a presença. O cargo, ele não traz a presença, ele traz um nome. A presença você precisa construir. E uma mulher competente, pensando, né, que são essas pessoas que sofrem da síndrome da impostora, se ela está conectada numa reunião, ela está ali, mas ela está prestando atenção na reunião. Ela está realmente envolvida com o tema, não pensando nela. Então, por exemplo, eu posso estar aqui conversando com você nesse podcast, pensando na conversa e em beneficiar as pessoas, mas eu posso estar pensando em mim. Uhum. Será que eu vou conseguir conduzir a Anne? Será que eu vou saber trazer assuntos para... Vou estar ao alcance da competência da Anne? Isso é pensar em mim. Uhum. Agora, quando uma mulher, ela leva a sua competência para criar alguma coisa boa para todos, dificilmente ela vai falar uma besteira. Que assim, as pessoas falem assim, ai, meu Deus, que absurdo é esse? Acho que tem tudo a ver com a conexão, né? Acho que a nossa maior contribuição é quando nós estamos conectadas com os nossos sentimentos para prestar atenção. É uma vaidade, é uma preocupação com performance, com imagem, para a gente cuidar disso, para ser intencional nas nossas falas, e uma conexão com quem está ali e o assunto. Aí eu acho que é a receita perfeita. Se a gente estiver conectada de verdade, é muito difícil dar errado. A nossa contribuição vai ser relevante e vem do coração mesmo, de propósito. Não tem como não ser significativo. O restante é distração. E isso tem muito a ver com a nossa fuga, esquiva de vulnerabilidade. Você falou da pessoa que você entrevistou, né? O que ela teve foi uma descarga de sistema nervoso no corpo, né? Ela provavelmente tem sudorese, taquicardia, névoa mental, tremor. São todas respostas do nosso corpo a quê? A um medo de exposição, de passar vergonha, de não saber como agir na hora. Medo da vulnerabilidade. Qualquer situação nova nos coloca em uma situação de vulnerabilidade. É ali que a gente é testado na nossa flexibilidade emocional, na nossa habilidade de lidar com o imprevisto, na nossa flexibilidade cognitiva de dar uma resposta natural, sem ensaios, né? Testa o nosso repertório. Então, por isso que tem pessoas que precisam de medicação para ansiedade, síndrome do pânico, diante dessas situações, para aliviar os sintomas que vêm do sistema nervoso. Agora, existem outras possibilidades das quais nós podemos lançar mão, né? Por exemplo, olhar de uma forma objetiva e racional para aquilo que a gente entrega, e os feedbacks podem nos ajudar nisso. Para isso a gente precisa procurar pessoas que sejam consistentes e nas quais a gente confie. Podemos nos expor a situações gradativas, que na psicologia a gente chama de dessensibilização. Sim, vai devagar, né? Isso, a gente vai se aproximando daquilo que é aversivo, mas em doses homeopáticas. Esses dias, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa a respeito de apresentações em inglês. Inclusive, eu assisti um podcast muito interessante seu com um professor de inglês de São Paulo, eu acho. Gustavo. Né? Sensacional. Eu até mandei para essa pessoa. E o que eu falei para ele?
você está falando de apresentação em inglês, você está indo do 8 para 80. Vamos falar entre nós em inglês, né? Começando devagar, né? Vamos fazer coisas mais simples. Aí você pode fazer apresentações por um petit comitê, para depois a gente falar de uma coisa mais disruptiva, mais difícil, né? Então, essa é uma possibilidade também, a gente dessensibilizar essa pessoa, procurar mentorias, né? Pessoas que possam ajudar, dar a mão. E o ideal é procurar pessoas que tenham alguma similaridade. Então, por exemplo, eu me sinto insegura na presença de outros homens, procure uma mentora mulher que seja um exemplo, que seja alguém em quem você possa se inspirar. E aí as situações vão vindo, você vai treinando, vencendo obstáculos e vai tendo evidências de que aquilo é possível. Você sabe que você falou de mentoria, Anne, e eu fiz o trabalho com essa pessoa e ela fluiu. Mas tem um trabalho que eu acho extremamente relevante e que pode ajudar, nem tinha pensado em falar nisso, mas me veio agora. Porque eu fiz um trabalho com ela de gestão da marca pessoal. Quando a pessoa ela vai fazer muitas pessoas elas entendem marca pessoal por roupa, por cabelo, visagismo, redes sociais. Mas você entender a sua marca pessoal tem a ver com entender quem é você, a experiência que você gera e os resultados que você tem na sua vida. Porque se eu sou uma marca pessoal forte, eu vou resolver questões das pessoas, seja no ambiente familiar, com os amigos e no trabalho. E tem uma etapa desse trabalho que surpreende muito as pessoas. E eu fiz com essa minha cliente, que é assim, a gente faz o estudo, o levantamento no começo, e ela, pelas próprias avaliações, ela vai estabelecer ali a promessa que ela é para o mundo. Então, que problemas ela resolve e que experiência ela gera. Depois, nós vamos pesquisar a percepção que as pessoas têm dela. Com um número de pessoas, que não é tão grande assim, até 10 pessoas, mas que ela escolhe. Do círculo de amizade, do círculo familiar e do círculo de trabalho. E aí a gente vai pegar essas respostas que vêm, é uma pesquisa de percepção, não é um 360, não é nada convencional. E a hora que a pessoa, ela vê a resposta, o que acontece na maioria dos casos dessas mulheres, que elas têm essa visão para menos, elas olham, elas falam, eu não acredito, tem gente que chora, fala assim, eu não acredito, é assim, não acredito que a pessoa me vê para mais, eu não acredito que as pessoas, até veem para mais, mas assim, elas também veem, elas veem o que eu sou. Elas veem, não é nada do que eu imagino. E é isso, para a grande maioria, né? Porque tem pessoas que persistem mesmo depois disso, que precisam de um acompanhamento diferente. Precisam de um acompanhamento como o seu, com um psicólogo, com um terapeuta, para fazer um trabalho mais profundo do que o meu. Mas como isso muda a percepção que a pessoa tem de si, quando ela entende que os outros veem nela aquilo que ela vê e, em alguns momentos, até mais do que ela enxerga. Muito interessante. Me fez pensar em duas coisas. Tem um efeito, acho que é Dunning-Kruger que chama, que foi o estudo de 2 americanos também nos anos 90, se não estou enganada, que fala de pessoas pouco capazes e de seu sentimento de poder diante de uma... É o efeito Instagram. A gente está cheio de pessoas que conhecem de saúde, política
economia impressionante. E um monte de gente seguindo essas pessoas, né? Eu leio um artigo, eu assisto um vídeo curto de 1 minuto no Instagram e acho que eu já sou doutor no assunto. Ao passo que pessoas que estudam muito sabem que sabem muito pouco. Porque é a máxima de quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei. Eu não sei. E outra coisa que a sua fala me fez pensar foi na formação, na representação de uma empresa por parte da antroposofia. Eles fazem um triângulo, uma pirâmide, e colocam no topo a identidade, depois vem as relações, depois os processos e, por último, os recursos, embaixo, na base. Só repete para mim. Identidade, relações, processos e recursos. E aí inclusive foi nesse curso que eu encontrei esse advogado que falou o que de pior pode acontecer. O que a gente aprende? Primeiro que uma coisa interfere na outra dentro de uma empresa. Então, se eu tenho escassez de recursos, eu vou ter problemas nos processos, vou ter problemas nos relacionamentos. Se eu não tiver processos bem definidos, eu não tenho os papéis bem definidos, isso interfere nos relacionamentos. E a minha identidade fala de tudo isso. Porque é a forma como eu me comporto que vai formando a cultura e vai validando aquela identidade. Isso de cada ser que está dentro daquele e da organização sistema em si, né? Porque a gente pode dizer assim, estes são os valores dessa organização e colocar um quadro na parede. Mas a verdade é que os valores são praticados e viram cultura, e a cultura come a estratégia no café da manhã. A gente já ouviu essa frase. E aí eu fiquei pensando nisso que você falou a respeito da identidade das suas clientes. A identidade define como nós nos comportamos. Sim. E o comportamento é verbal e não verbal. Então, quando você faz uma mentoria em oratória e você treina a forma como essas pessoas se comunicam, num passo posterior, porque eu entendi que você cria uma base, né, de autoconhecimento antes, você está dando a oportunidade que elas revisitem a forma como elas se comportam. E o comportamento verbal, sendo transformado, vai influenciar no comportamento não verbal. É muito poderoso isso. E esse é um dos treinos. Quando a gente fala de síndrome da impostora, lembra que a gente falou assim, de treinar comportamentos? Sim. Treino de assertividade. Por quê? Quando eu me sinto menor, não confiante, a tendência é eu falar, eu penso que... acho que pode ser assim. Então são algumas expressões que já causam uma insegurança em quem está ouvindo. O interlocutor já não é impactado de uma forma positiva, ele já não aposta as fichas naquela pessoa, porque a fala já traz a insegurança, e a fala é comportamento. Sim. É muito interessante isso que você trouxe, Anne. Eu não conhecia isso. Eu estudo um pouco de antroposofia, porque eu gosto, adoro. Eu estudo os setênios, né? A análise da vida de 7 em 7 anos, o aconselhamento biográfico, tudo isso. Mas isso tem muita relação que você trouxe dessa pirâmide. Eu tenho formação em programação neurolinguística. Na neurolinguística, a gente chama de níveis neurológicos. Níveis neurológicos de aprendizagem. Tem muita relação, que é assim. Na base estão os comportamentos. Aqui estão as habilidades, que organizam os comportamentos. Acima das habilidades, as crenças e os valores. Então, eu posso, a gente falando da síndrome da impostora, né? Eu posso ser muito competente, só que se eu não acredito que eu tenho competência, eu posso perder aquela habilidade, aquela capacidade. Então, vamos imaginar você lá naquela reunião. Você é indiscutível, né? Depois você vai se apresentar, não te pedi para se apresentar no começo, mas você é uma pessoa competente, que cresce na carreira e é uma mulher que tem um conhecimento naquela reunião, né? Então, você sabe o comportamento verbal e não verbal para se posicionar. Você tem as habilidades para isso. Só que na medida em que você acreditou
que não era para falar, é como se aquilo que está abaixo dessa pirâmide cai por terra. É como se você tivesse uma mochila cheia de ferramenta e não lançasse mão dessas ferramentas diante de um desafio. E pode acontecer e nós perdemos oportunidades com isso. Outras virão? Virão, mas aquela foi. Aquela foi. E aí, acima das crenças e valores, está a identidade. O senso de identidade que quem eu sou naquele ambiente, que vai me ajudar a pensar, a organizar essas crenças. Então, quem eu sou aqui? Não é só cargo. Não é cargo. Não é assim, eu sou diretora de recursos humanos. Não é isso. É assim, quem eu sou, o que eu construo aqui. Qual que é o impacto? E em cima está a missão. Que tem a relação com o outro. Que é aquilo que eu falei, né? É uma experiência. Toda marca pessoal forte, ela é relevante, gera uma experiência para resolver problemas do outro. Sim. Sempre assim. Sempre o que nós assim. Entregamos, né? Exato. E pensar que todo ser humano tem. E todo ser humano tem, eu acredito muito nisso. Isso eu nunca li num livro de marca pessoal, mas todo ser humano tem. E aí a gente pode falar isso porque somos criaturas de Deus, né? Então, como criaturas de Deus, todo ser humano tem a latência dentro de si para ser uma marca muito forte. Eu achei que você ia falar, todo ser humano tem uma missão. Porque todo ser humano tem uma missão. Sim. E todo ser humano foi criado com um propósito e de maneira única e especial. Sim. Né? Muito bom. Eu acredito muito nisso. Até o pessoal que trabalha comigo, né? Eles dão risada. Porque eu conheço uma pessoa... Meu olho brilha, assim, quando eu conheço uma pessoa. Meu olho brilha quando eu começo a conversar com uma pessoa. Tem uma amiga minha, ela fala, você conhece uma pessoa, você vê a luz. Eu falo, eu vejo. Porque eu vejo o potencial daquela pessoa e eu fico imaginando essa pessoa em plenitude, assim, com o potencial dela, o que ela pode fazer, o que ela pode ser, o que ela pode contribuir. E eu realmente acredito nisso. Que lindo. É de verdade, assim. Então, quando eu até falo para você, né, que eu admiro, é porque realmente eu admiro mesmo, sabe? Eu tenho esse dom, assim, de ver, e eu gosto muito disso. E por isso que eu fico tão sensibilizada quando eu recebo pessoas como a minha cliente. Que, graças a Deus, ela virou o jogo. Que bom. Graças a Deus, A gente sabe que um dos caminhos para a pessoa reverter, uma mulher que tem essa síndrome da impostora, para reverter é a terapia. Pode ser a terapia. Na terapia, ela vai entender por que isso está acontecendo, vai rever história de vida, padrões de comportamento, formas de reagir. E aí tem várias abordagens, né? Eu uso terapia comportamental e cognitiva, eu gosto muito. Primeiro porque é uma ciência, e segundo porque eu acho que ela é prática, pragmática, sabe? Existe uma interação entre psicólogo e paciente, então eu prefiro muito. Que é isso, a terapia cognitivo-comportamental, e é uma pergunta, tá? É ela que vai conduzir o paciente nessa jornada. Vamos devagar. Vamos começar aqui. Aí você vai tendo um comportamento e isso vai alterando o seu cognitivo. A visão que você tem podem acontecer, exatamente. Legal. Porque o nosso pensamento influencia nos nossos sentimentos, que influenciam na nossa atitude e por aí vai, né? O sentimento também influencia pensamento, influencia a atitude e a atitude influencia os outros dois. Então, é uma nova programação. Você falou de programação neurolinguística, mas é uma nova programação. É ressignificar as experiências e tudo mais. Então, a terapia pode ser um caminho.
E tem esses outros caminhos, né? Uma mentoria, é você ter aliados no seu ambiente de trabalho. Vamos imaginar assim, a pessoa, ela não está disposta nesse momento a fazer uma terapia. Como você acredita que uma pessoa, ela não está nem querendo fazer uma mentoria também. Ela quer vencer por si. Quais são os caminhos? Ela pode fazer como se fosse uma linha do tempo da vida, fazendo uma análise de onde veio esse sentimento, quais foram as situações que trouxeram temores, insegurança do passado. Em quais situações atuais eu sinto esse sentimento, esse desconforto, essa insegurança? Meninas, mulheres, anotem essas perguntas. Porque muitas vezes as pessoas minimizam o poder das perguntas. Sim. E elas são muito fortes, poderosas, né? Então, você pode repetir, Anne? Sim, com certeza. Olhar para o ambiente atual e pensar assim, em quais situações eu sinto medo, em quais situações eu duvido da minha capacidade, quem são as pessoas envolvidas, o que elas representam dentro desse ambiente, quais são as falas, quais são as atitudes, o que eu sinto, como eu reajo a isso, qual é o resultado. Para buscar reversão disso. E aí, tentar pensar assim, o que eu poderia fazer de diferente, como eu posso ressignificar a relação com essa situação e com estas pessoas. Outra possibilidade, quem são pessoas nas quais eu confio dentro desse ambiente? E pedir para que essas pessoas deem feedbacks. Então, eu fiz uma apresentação ou eu entreguei um projeto. Você pode, por favor, fazer uma análise crítica e me falar honestamente como você me vê com essa entrega, com essa apresentação? Tem que procurar pessoas que estão ainda abertas a falar. Porque exatamente. A gente tem aqui no Brasil uma questão de que as pessoas maquiam. Elas não... Aqui no Brasil existe isso, assim, a pessoa transparente, muitas vezes ela é vista como grosseira. Exatamente. Né, porque ela fala a verdade dela, né, que não é a realidade, mas é a verdade. Quando eu falo pra você o que eu penso de você, é a minha verdade sobre você. Mas é muito desafiador encontrar uma pessoa que... seja assertiva na América Latina. Inclusive, eu passei por isso algumas vezes. Você está falando de ser visto como grosseiro, né? Eu recebi muitos feedbacks a respeito de ser agressiva, dura demais, porque eu não dou volta para falar o que eu penso, né? Para me posicionar diante das coisas. Normalmente eu tenho uma opinião formada, eu faço uma leitura de cenário. E ao longo do tempo eu tive que repensar a forma, expressões, tom de voz. Melhorei bastante pedindo feedback das pessoas em quem eu confiava. Sabe? Até hoje eu faço isso. Não é raro. Saio de uma reunião, gente, como foi? O que vocês acharam? Né? As pessoas que trabalham comigo, nas quais eu confio muito. E eles falam. Outro dia, uma pessoa que trabalha comigo falou: eu achei que você foi muito reativa. Porque o meu time recebeu uma crítica, e aí essa pessoa falou: eu achei que você foi muito reativa. Aí eu tentei contornar a situação, me aproximei das pessoas, dei satisfação e tudo mais. Então, é sábio da nossa parte perguntar para o outro. Porque nós conseguimos ver num espectro de 180 graus. É dos nossos braços para frente. Se tiver alguma coisa nas nossas costas, a gente não consegue ver. Exatamente. Nós precisamos uns dos outros. Então, é muito sábio nós perguntarmos para o outro. Essa pode ser uma estratégia também. O que mais? Deixa eu pensar. Tem uma pergunta, Anne, que eu gosto muito de fazer para os meus clientes e que eu uso para mim também. Que assim, na medida em que a pessoa identificou o que está acontecendo, né, quais são os medos, fazer a seguinte pergunta: o quanto isso é real ou é uma fantasia? O quanto eu estou potencializando isso, né? Às vezes, por isso que eu falo, compartilhar o que você está sentindo, como você está vendo as coisas,
com pessoas da sua confiança e às vezes com pessoas que você não conhece muito, de uma forma, se você tem receio de se expor, compartilhe de uma forma neutra, mas para ouvir a perspectiva do outro, a gente só cresce. Só cresce. E eu gosto muito disso, assim, de buscar indícios. Bom, então, qual é o indício real que a nossa mente viaja, né? Eu sou muito assim, eu acho que a maioria das pessoas, se eu penso que eu fiz uma coisa errada, a hora que eu vou ver, eu tô na prisão, no meu pensamento, entendeu? Eu vou ver, minha cabeça começa a fantasiar, eu me vejo presa na cadeia, porque eu cometi um erro, que nem foi muitas vezes um erro. Então, é muito importante a gente pensar assim, bom, o que é real aqui? Isso daqui eu tô fantasiando, isso daqui é real, isso daqui eu preciso pensar, isso daqui eu preciso ver. E é bom conversar com pessoas de perfis mais lógicos. Muito bom mesmo. Né? Pessoas que são mais racionais, são menos emocionais, que lidam com dados. Porque essas pessoas vão fazer algumas perguntas que rapidamente a gente aterriza. Verdade, né? Sai desse lugar da galáxia e volta para a Terra, sabe? Pisa no chão, organiza as emoções, para de perder energia com isso, porque esse tipo de isca, de situação, faz a gente perder muita energia. Muita energia. Uma coisa que aumentou muito a minha autoconfiança, fazer yoga. Porque você aprendeu a ter o controle da respiração, do corpo. Tem a ver com autoconhecimento. Com foco. De focar, assim, de conseguir dar freio na minha mente. Porque eu acredito muito nisso. A nossa mente, se a gente não tem o domínio de para onde ela vai, igual um cavalo desgovernado. Vai, como eu disse para você, né? Sim. Então, por exemplo, numa reunião, se eu tivesse no seu lugar, talvez hoje, depois de 6 anos de yoga, teria vindo o pensamento, não, mas eu não vou falar, porque eu já ia falar, opa, peraí, claro que eu vou falar. As práticas de respiração e de meditação e de equilíbrio, né? Elas ajudam você a identificar o pensamento ruim e mudar rápido. O mindfulness me ajudava quando eu praticava. Eu me lembro de reuniões nas quais eu tive maior autocontrole. Realmente faz muita diferença. Elas acalmam a mente, essas práticas. Para mim, é divisor de águas. Eu não... Hoje, como eu sou muito acostumada a fazer, eu não consigo ficar muito sem ir. Eu sinto que eu começo a ser consumida por pensamentos de ansiedade quando eu fico muito longe. Porque é como se assim, eu tivesse deixando o domínio da minha mente, sabe? A minha mente ela começa a ir para lugares que não são bons para mim, que eu não quero que ela vá, que não são bons. Anne, para as pessoas que querem conhecer melhor você, o seu trabalho como psicóloga, como as pessoas te acessam? As pessoas podem me acessar pelo Instagram. Eu tenho um Instagram. Pode falar o seu Instagram. Depois eu vou deixar aqui também. Tá bom. É Anelis_Goncalves. Eu tenho uma agenda bastante restrita, porque essa não é a minha atividade principal. Eu trabalho numa empresa e a maior parte do meu tempo é dedicada à empresa, mas eu gosto muito de consultório. Então, eu retomei depois que os meus filhos cresceram, porque eu gosto muito. Eu também dou palestras para casais, palestras a respeito de emoções. Então, acho que o Instagram é a melhor forma mesmo de me encontrar. Sim. E agora, né, vamos fazer um movimento contrário. Explica para as pessoas quem é você. Explico. Então, meu nome é Anne, eu sou casada com o Alan, tenho 2 filhos. O mais velho tem 19 anos, se chama Felipe, o mais novo tem 11, é o Gabriel.
Eu sou psicóloga de formação. Eu fiz especialização em terapia comportamental e cognitiva. Depois eu estudei finanças por causa do ambiente corporativo. Eu trabalho no ambiente corporativo há mais de 20 anos. Sou formada há mais de 20 anos também. Trabalhei em consultorias de RH. Hoje eu trabalho numa grande empresa. Mas a minha missão mesmo é cuidar de pessoas. Então, onde eu estiver, é isso que eu farei. Independente de ser no consultório, no ponto de ônibus, na fila da padaria, na minha casa, na empresa. É lógico, eu vou entregar os resultados, tenha certeza disso. Eu sou bastante prática, mas eu nunca vou deixar de olhar para as pessoas. Você é incrível, você é incrível. Gente, ela tem uma escuta que é rara. Difícil encontrar uma pessoa que escute como você escuta. Obrigada. Muito, muito gostoso conversar com você. É muito bom ouvir a vida das pessoas, as histórias, as experiências, não é? Cada um de nós guarda um universo dentro de si. Sim. Nesse mês da mulher, para todas as mulheres que estão nos ouvindo, e principalmente para aquelas que sofrem dessa, entre aspas, síndrome da impostora, a sua principal mensagem. Se você puder olhar para aquela câmera e falar sua mensagem, qual é? O meu desejo é que você entenda no que você pode contribuir neste mundo, se posicione firmemente, a despeito das dificuldades, encontre pessoas que te apoiem no caminho. Eu não estou falando de um posicionamento arrogante, mas de um posicionamento confiante, entendendo que você foi feita para um propósito, para o bem, pode florescer e pode ser sombra para outras pessoas. Muito bom. Muito obrigada, Anne. Eu que agradeço. Obrigada por ter pela oportunidade, Cecília. Foi um prazer. Eu que agradeço você vir aqui compartilhar dessa sua mente que é tão delicada e cheia de conhecimento ao mesmo tempo. É uma experiência única estar do seu lado, viu? Muito obrigada. Estar ao seu também. E para você que nos acompanhou até aqui, eu desejo que essa troca, essa conversa seja inspiradora para que você ocupe os seus espaços com presença onde quer que você esteja. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para a Anne ou para mim, coloca aqui embaixo. Vai ser um prazer responder para você. E compartilhe esse episódio com todas as mulheres que você deseja ver crescer. Muito obrigada pela sua audiência. Nos encontramos daqui 15 dias, porque comunicar com segurança, clareza e intenção é liderar.